Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos estudar sobre as estruturas produtivas do mundo. Olha, o tema parece meio estranho, talvez, mas eu queria trazer um pouco para a sua realidade, para você começar a dizer, isso aí eu já vi com o meu professor, minha professora. Estrutura produtiva é de como se comporta ou como acontece a produção em determinado lugar, em determinado tempo. Então imaginemos na sua casa, você faz picolé, faz salgadinho, beleza. Tem um espaço apropriado ou não tem um espaço apropriado, é feito na própria cozinha, em algum outro lugar? Agora eu te pergunto, se você faz aquele antigo din-din, o picolé, o refresco, como se cada um tem a sua maneira de conhecer, ele é feito de maneira manual, aquele que você pega, invasa o saquinho e faz com uma linha, você amarra, ou você faz aquele que faz um corte e faz o giro? Seria assim? Se for, estou dando um exemplo de um processo artesanal. Agora, na sua casa a família faz esse picolé de uma maneira industrial, tem todo um espaço com estruturas adequadas para isso? Então você vê aí que já é um processo industrializado. Então, quando a gente fala de estruturas produtivas, é como é que a produção mundial ela é feita em qualquer parte do mundo. Agora, para a gente poder entender isso, é preciso fazer um resgate desde o tempo pré-industrial até a nossa quarta revolução industrial, inclusive para saber, nesse processo produtivo, como acontecem as relações também de trabalho. Porque a gente não pode pensar em relações produtivas se não pensar em indústria, comércio e também as pessoas que fazem mover isso aí. Tanto o trabalhador como o consumidor e quais as modernidades que existem para cada processo desse dentro da sua linha do tempo. Portanto, acompanhe comigo a partir de agora as questões conceituais e algumas ilustrações, alguns mapas mentais que eu trouxe para facilitar a sua compreensão. Vamos lá então? Olha só, o conceito de estrutura produtiva é um conceito originado por Carl Menger e está relacionado aos tipos de bens que existem no mercado. Bens de consumo que satisfazem as necessidades humanas, ou seja, tudo aquilo que você vai ao mercado e precisa, seja a bolacha, seja o arroz, o feijão, o óleo. Então tudo isso aí são bens de consumo. Se você já deve ter estudado, eles se dividem em bens de consumo duráveis e não duráveis. Os duráveis são aqueles que o próprio nome diz duradouros, seja uma geladeira, uma televisão, um guarda-roupa de madeira de lei. E os não duráveis são aqueles que têm data de validade, seja uma bebida, um alimento, um calçado, um vestuário. Então tem essa divisão que facilita o entendimento. Então, que satisfaz as necessidades humanas diretas e bens de capitais ou fatores de produção que são submetidos ao processo de transformação no tempo. Para compreender o que é o processo de evolução das estruturas produtivas mundiais, é necessário uma análise da evolução do capitalismo, como eu citei anteriormente, né, que faz paralelo com as revoluções industriais. Como eu disse, você tem aí a primeira, segunda, terceira e a quarta revolução industrial que estamos hoje, que é uma revolução industrial que está ligado ao conhecimento e às tecnologias, nanotecnologias, né? São tecnologias que às vezes você nem consegue perceber ela pelo tamanho quase invisível. Muito bem, que isso impulsionou evoluções tecnológicas, sociais, financeiras, comerciais, industriais e outras. Então, todos esses processos que nós falamos aí, esses processos produtivos na linha do tempo, ela ocasionou mudanças de comportamento na sociedade, porque quando você começa a lidar com produtos diferentes, a sociedade também cria novos parâmetros. Então,
você tem uma sociedade que era pré-industrial, que vivia no campo e, portanto, o seu modo de viver era de uma maneira. Quando migra para a cidade, chamado êxodo rural, em função da questão industrial, o padrão de vida em função do aglomerado nas cidades passa a ser diferente, seja de vestir, seja dos alimentos, do vestuário, calçado, etc. Então, tudo isso tem a ver com essa evolução que ela que trata da questão tecnológica, social, comercial, industrial, dentre outros. Então, o capitalismo comercial, o mercantilismo, é o primeiro que eu quero dar um destaque, que ele é considerado pré-capitalismo, uma vez que representou a primeira fase do sistema econômico capitalista. Então, estamos falando aí do capitalismo comercial. Ele surge no final do século XV, marcando, olha só o detalhe, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, o qual durou até o século XVIII, quando, enfim, surge a chamada Primeira Revolução Industrial, que vocês se lembram que ela ocorreu ali, foi pioneira a Inglaterra, depois que ela acumulou capitais, então permitiu que ela conseguisse dar o primeiro passo para a Revolução Industrial. Aí muitas vezes as pessoas até perguntam, e por que outro país europeu não conseguiu? Bom, outros também tinham essas condições mais de acúmulo de capital como a Inglaterra, mas a Inglaterra, por meio de conhecimentos, de tentativas de alguns artesãos que buscaram inovar sua forma a sua forma laboral de trabalho, então elas conseguiram criar suas primeiras máquinas, coisas bem rudimentares, né? Inclusive isso até causou revolta para a população num certo dado momento, porque aquilo, além do barulho que produzia, para muitos artesãos da época era uma ameaça para o modelo de trabalho do período. Você já imaginou se de fato em todo lugar que tentasse ocorrer uma inovação as pessoas se revoltassem para destruir? O que seria nós hoje, né? Não teríamos essa evolução atual. Então, graças a Deus, não passou de um foco de revolta, mas que não impediu que a indústria se desenvolvesse como se conheceu na história e como se conhece hoje. Então, o capitalismo comercial foi empregado nas colônias da América, África e Ásia, onde as metrópoles buscavam riquezas e produto nas novas terras, intensificando cada vez mais as relações comerciais. Então a gente percebe que as relações produtivas no mundo, elas estão muito associadas com as questões comerciais. E nesse período do capitalismo comercial, havia um interesse, e aí tem uma associação, principalmente as grandes navegações, de buscar o quê? Novos mercados consumidores, buscar outras áreas para fazer exploração de recursos interessantes para a época, seja especiarias, seja recursos minerais, ou em alguns momentos até mesmo a exploração da mão de obra escrava. Então veja que há sempre uma associação com interesses comerciais que não vão ser diferentes no decorrer do tempo. Embora a gente depois comece a falar sobre indústria, mas está sempre relacionado a questões de negócios. E aí o homem entra nesse meio aí como força de trabalho, e que essa força de trabalho vai se modificando com o tempo, e seja mão de obra não assalariada ou mão de obra assalariada. Então, e aí a gente vai perceber que essa busca de riqueza ela esteve presente tanto na América, na África e na Ásia. Essa busca, inclusive, é bom a gente analisar que em função dela, até hoje, muitos países ainda continuam dependentes dos países ricos, que foram exatamente os que no passado foram os grandes exploradores, os grandes navegadores. Ou seja, mesmo quando esses países se tornaram independentes politicamente, mas continuaram dependentes economicamente das grandes nações, seja por tecnologia, seja por recurso financeiro para sanar as dívidas, as pendências de cada uma dessas nações.
E aí eu quero dar um destaque para uma das palavras mais marcantes dentro do capitalismo comercial, que é o mercantilismo. Então o mercantilismo, nesse nosso mapa mental aí, ele tem algumas características que são importantes você guardar. Uma delas é a questão do protecionismo, ou seja, à medida em que as metrópoles criavam proteção comercial para os seus produtos, para que nações estrangeiras não entrassem com produtos e trouxessem estragos para esse país, então isso a gente chama de protecionismo. No caso das colônias, né, onde essas metrópoles dominavam, elas também impunham regras para que não para que essas colônias não pudessem nem se industrializar e nem tampouco comprar produtos de outros países. Aí eu te pergunto, ainda acontece isso na atualidade? Acontece. Quando as empresas locais, as indústrias locais começam a perder espaço no mercado local, então geralmente o governante do país cria algumas taxas maiores de impostos para que produtos estrangeiros não possam entrar e derrubar ainda mais o setor industrial. A gente viu recentemente no governo do Trump, nos Estados Unidos, quando ele entrou numa guerra comercial com a China, e essa guerra comercial consistia em quê? Em tabelar os impostos mais altos para a entrada de produtos chineses nos Estados Unidos. E aí se chama guerra por quê? Porque a China também devolveu na mesma moeda, sobretraxou muitos produtos americanos para entrar na China. Então isso é uma forma de proteção. Então por isso o nome protecionismo. Até hoje acontece em qualquer lugar, dependendo da necessidade do país. E aí temos a questão do colonialismo. Então esse período em que as nações começaram a colonizar vários outros lugares, as chamadas novas terras, para poder principalmente explorar os recursos minerais do período. E aí onde vai entrar a questão do metalismo, né? Não era à toa essas explorações, estavam aí buscando ouro, prata, bronze e outros metais preciosos de interesse, seja diamante ou outra coisa de interesse na época. Então, o metalismo está associado à questão do colonialismo também, além de outras questões. E aí, a balança comercial favorável. Na época, cada país europeu era medido a sua riqueza pela sua balança comercial. Quem tivesse uma balança comercial maior, ou seja, uma riqueza acumulada maior, então seria um país desenvolvido. Até hoje, de certo modo, esse critério ainda é usado. Se um país consegue ter sempre uma balança comercial favorável, ele tende a ter, ou digamos assim, índices de PIB favoráveis e, portanto, atrai bastante investidores para esse país. Agora, quando o país tem sempre queda nos índices de PIB, queda na sua economia, então a gente passa a dizer que esse país é um país deficitário, que está deficiente nas suas contas. Então, a balança comercial favorável era um requisito para que um país europeu fosse considerado rico, desenvolvido naquele período. Por isso, essa corrida sempre pelos metais preciosos. E aí, os monopólios comerciais, né? Aí, e aquilo que eu tinha citado anteriormente, que essas nações procuravam sempre estar à frente das outras e por isso as grandes navegações também tinham essa finalidade de correr atrás de novos mercados, de implantar ali uma feitoria, grandes feitorias, ou seja, áreas comerciais que pudessem criar esses entrepostos de compra e venda, tanto dos produtos que vinham da Europa, como também os produtos que saíam das colônias para a Europa, nessa dinâmica que sempre houve e até hoje ainda existe, não só com a Europa, hoje está mundializado. Então, o monopólio comercial, ou seja, apenas o chamado Brasil poderia comercializar com os portugueses no período em que tiveram domínio no nosso território. Então, e por último, nessa parte aí que tem uma seta para baixo, incentivo às manufaturas. Mas é bom lembrar que por muito tempo as manufaturas foram proibidas nas colônias, porque se houvesse manufaturas, então quebraria
o grande ganho que as metrópoles tinham sobre as colônias. Depois de muito tempo é que começaram então a permitir, a quebrar essa lei que impedia que as colônias mais importantes tivessem manufatura e se industrializassem. A necessidade mundial em determinado período levou a esses países permitir que essas antigas colônias também pudessem ter indústrias. Então, em resumo, a estrutura produtiva no capitalismo comercial ou mercantil foi fortalecido por meio das trocas e venda de escravos. Isso é bom, é interessante você ver que a estrutura produtiva que nós estamos vendo agora, ela tem essa relação dos meios das trocas e venda de escravos, das manufaturas, dos metais preciosos, venda de especiarias e de produtos agrícolas. Então esse é um resumo da estrutura produtiva no período do capitalismo comercial. Agora, o que é o capitalismo industrial, que é uma fase que sucede a outra? O capitalismo industrial ou industrialismo foi o segundo estágio do capitalismo, surgido na Inglaterra no século XVIII, com o advento da Revolução Industrial. Então, pega a sequência aí. Acabamos de falar aí do capitalismo comercial e agora que está ainda focado nas grandes navegações, nas trocas, né, nos escambos, mercadorias manufaturadas por mercadorias primárias, aquelas que não sofreram modificações. Até hoje, muitos países dependem de vender seus produtos agrícolas in natura, sem nenhum tipo de transformação. Ainda mantém essa lógica hoje em dia, principalmente porque não tem outra coisa para obter renda. Então, essa é uma das questões. Então, veja bem, o capitalismo industrial substituiu o modelo comercial vigente na Europa desde o século XV. Então, do século XV até o século XVIII, você tinha o capitalismo comercial. Antes, a economia girava em torno de práticas mercantilistas de compra, venda e troca de especiarias, metais e produtos agrícolas. Com o processo de industrialização, olha o que eu coloquei aí de destaque. A economia foi dominada pela produção em massa e a indústria se tornou o principal setor econômico. O que é essa produção em massa? Quando a gente pega lá no período pré-industrial, os artesãos era que dominavam a economia daquele período. E o artesão tinha sua fazenda e essa fazenda ele tinha várias pessoas que ele tinha a função de ensiná-las como trabalhar com o artesanato, seja da produção do sapato, das roupas, dos casacos, enfim. Desde o processo inicial de retirada da lã da ovelha, por exemplo, estou usando só um exemplo que diziam outros processos, até fazer a fiação e a tecelagem. Então, tinha essa função e essas pessoas, como forma de recompensa pelo aprendizado, eram responsáveis para cuidar dessa fazenda. Então, veja aí um modo de vida de uma sociedade para um modo de vida em que a indústria passa a ser produção em massa. O que é em massa? O artesão demorava quanto tempo para fazer um sapato? Muitos dias, porque era feito de couro curtido. Quando você chega na Revolução Industrial, esse processo usa máquinas, que esse processo é mais rápido. Não é à toa que esses mesmos artesãos que estavam na zona rural passaram a migrar para poder fazer parte do corpo de trabalho da própria indústria. Então veja essa diferença importante que a gente não deve deixar passar em branco. Então, o capitalismo inicial teve início com a primeira Revolução Industrial. Agora, um gráfico aqui para a gente poder ilustrar legal isso aí. A evolução da divisão internacional do trabalho. Quando a gente fala de divisão internacional do trabalho, a gente quer se referir quais os papéis que cada país tem. Então tem país que só tem a responsabilidade de vender matérias-primas. Ele não é um país que detém tecnologia de ponta, não é um país industrializado. Então, só na América do Sul, na América Central, você tem vários países que são assim. Só para a gente lembrar, aqui na América do Sul você tem Brasil, Argentina e Chile, que tem um destaque industrial.
E se for América Latina, você acrescenta ainda o México. Os demais são todos provedores de matérias-primas para o mundo, para poder ter, digamos assim, capital, para poder suprir as necessidades de sua população em parte, né? Até porque grande parte desses países são pobres ou miseráveis. Então, a divisão internacional do trabalho tem essa função de definir quais as funções de cada país, o que cada um deve fornecer um para o outro. Então, olha só, no capitalismo comercial, pode-se dizer que houve a origem da divisão internacional do trabalho, aonde as metrópoles estavam ligadas à questão da expansão marítima. E essas metrópoles, veja a seta bem embaixo, elas eram responsáveis para mandar produtos já industrializados para onde? Para as colônias. E as colônias, veja a seta no lado inverso, tinham a obrigação de mandar metais preciosos, especiarias, escravos, etc. Então, esse período que inclusive está de laranja, você está visualizando entre as duas setas, era o período do colonialismo. Então, essa foi a nossa primeira divisão internacional do trabalho. Bom, quanto ao capitalismo industrial, até o financeiro, e aí coloca aí que isso perdurou até a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu aí? A consolidação da divisão internacional do trabalho. E aí o que acontece nessa relação novamente entre metrópoles e colônias? Ao contrário desse primeiro aqui, que as metrópoles estão ligadas à expansão marítima, tem até o desenho do barco, aqui você vai verificar que a metrópole agora tem o controle das indústrias, tem a figura da indústria. E aí nós percebemos que mantém a mesma relação. As metrópoles são responsáveis por mandar produtos industrializados, veja a seta de baixo. E as colônias, veja aí que tem um desenho de metais. As colônias são responsáveis por mandar produtos primários que não passou por um processo de industrialização, seja eles agrícolas, minerais e fósseis. Então, repito para vocês, continua a relação de dependência entre os países pobres e miseráveis em relação aos países ricos, que não mudou quase nada até os dias atuais. E aí, quero ver com vocês também o capitalismo financeiro, que é uma terceira fase após a Segunda Guerra Mundial. Veja que ele vai dizer que é uma divisão internacional clássica, onde você tem os países desenvolvidos de um lado, e você tem os países subdesenvolvidos não industrializados do outro lado. Repito, aí você tem os países desenvolvidos que são industrializados e ricos, e do outro lado você tem os países subdesenvolvidos não industrializados. E aí qual é a relação que se dá entre os dois? Os países subdesenvolvidos continuam enviando produtos primários agrícolas, minerais e fósseis, e os países desenvolvidos enviando produtos industrializados, capitais, investimentos, empréstimos, pouco, né? Porque não pode emprestar muito, até porque esses países, quando um país é pobre, a gente tira por uma pessoa é pobre, ela não tem garantias quando vai pedir dinheiro emprestado no banco. Quanto mais um país pobre tomar dinheiro emprestado em grande volume. Então, por isso que ele coloca dentro do país pouco, né? Então, investimentos e empréstimos. Então, toda vez que a gente fala, o Brasil agora vai receber investimento de uma empresa de telefonia, uma empresa de fabricação de carros. Então, aí você está falando de investimento direto que tem dos países ricos nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. E aí, mais embaixo, você tem países desenvolvidos e subdesenvolvidos industrializados. Isso aí já é um outro momento. E aí quando a gente fala do Brasil, a gente passou 200 anos para poder ser industrializado, né? Então, enquanto que lá a Europa pela Inglaterra começou no século XVIII, a gente teve a nossa industrialização no século XX. Isso faz uma diferença. E aí o que vai acontecer aí? Qual é essa relação, como é que se vai dar? Os países desenvolvidos vão enviar para esses países subdesenvolvidos com indústrias, produtos industrializados em geral de tecnologia superior, e aí os capitais, empréstimos, investimentos produtivos, especulativos e tecnologia. E o que os países subdesenvolvidos industrializados fazem? Mandam seus produtos primários, produtos industrializados, capitais, juros, royalties e lucros. Então veja
que todas as vezes que a gente vê, olha, o Brasil vai bater recorde na produção de alimentos, a agropecuária, o setor de agronegócio está bombando. Mas aí você vai ver que continua mantendo essa lógica. Embora o Brasil seja um país industrializado, ele tem que remeter para a China, para os Estados Unidos e para alguns países europeus a sua produção de minérios. Eu até fiquei assim impressionado como os minérios são baratos, né? Uma tonelada de minério equivale a 100 dólares. O que é 100 dólares? Nada, né? Por isso que alguns dizem, você manda uma tonelada de minério para os países ricos e recebe um computador de volta, para ilustrar como é uma relação desigual, né? Você manda muita matéria-prima para produzir muitos produtos desses industrializados caros, celulares, televisores, geladeira e tal, para vender por tão pouco preço. Muito bem. E aí eu queria dar uma ilustração de uma situação aqui que é importante, mostrando aí a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial e quarta revolução industrial. Mostrando aí que a primeira revolução industrial teve início em 1760, com ferro e carvão como uma das fontes de energia. O vapor era uma das formas de mover as caldeiras para fazer as máquinas funcionarem. A revolução da mecanização da produção. Já na segunda revolução industrial, você vai perceber na figura aí que o vapor é substituído já pela eletricidade. Então ela teve início em 1850, aí as fontes de energia, as matérias-primas aço e petróleo, e aí você tem a presença da eletricidade, como foi dito anteriormente, e a revolução da produção em massa, que até então, na primeira revolução industrial, isso ainda não tinha acontecido. E na terceira revolução industrial, início em 1970, você começa a entrar alguns componentes mais sofisticados, como a presença de computadores, robôs, internet e a revolução industrial. Então veja que de 1970 já começa a ter o embrião do que nós conhecemos hoje de um mundo sofisticado. E a quarta revolução industrial, que aí você vai trabalhar com a inteligência artificial, né? Então você tem aí os sistemas digitais, tecnológicos e biológicos, fábricas inteligentes e a revolução da informatização. E aí vamos para cá então para fazer uma ideia geral. Agora, diante de tudo que a gente estudou, é importante ressaltar que entre primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e terceira revolução industrial, e até mesmo a quarta, que é essa mais sofisticada que estamos hoje, da nanotecnologia e da robótica, vamos olhar o destaque das consequências de tudo isso, nessa cor lilás abaixo aí na figura. Então você tem aí o neocolonialismo, que são os países buscando cada vez outros países para fazer uma espécie de nova colonização, para poder manter a exploração. Você tem os métodos de produção mais eficientes, quanto mais as tecnologias evoluem, mais os métodos de produção ficam mais eficientes. As mercadorias se tornam mais baratas, quanto mais mercadoria no mercado disponível, mais o preço tende a reduzir. Isso estimulou o consumo, porque as pessoas, quando têm possibilidade de comprar porque a mercadoria está mais barata, então todas vão para o mercado buscar a mercadoria. Então, quando essas pessoas se tornam grandes consumidores, então elas também passam a ser consumidores compulsivos, que eles estão sempre tornando os seus produtos obsoletos. O celular de agora já não serve mais para amanhã e já tem que comprar um outro. O filho já não quer um celular simples, ele quer um celular sofisticado. Então, quem é pai sabe disso muito bem, que o filho não quer um celular qualquer, que é o mais caro que tiver possível, porque é o que tem mais recursos para utilização. E também um crescimento desordenado da cidade. Isso tudo ocasionou o quê? Uma poluição ambiental no mundo inteiro. Olha só, toda essa sequência que eu disse para vocês resultou nisso aí. E com isso, qual a consequência maior? A ameaça ao futuro da vida na Terra. Por isso, a grande preocupação de todos nós para que cada vez mais as tecnologias que surgem em toda essa evolução que nós vimos aí, uma espécie de linha do tempo, elas possam resultar num mundo cada vez mais saudável e que as futuras gerações possam ter oportunidade de conhecer o que nós conhecemos hoje. Com isso, a gente agora parte para o nosso simulado. Uma questão para você fazer um testezinho para ver o que você conseguiu entender. Vamos lá então? Estruturas produtivas do mundo.
Um dos maiores problemas da atualidade é o aumento desenfreado do desemprego. O texto abaixo destaca esta situação. O desemprego é hoje um fenômeno que atinge e preocupa o mundo todo. A onda de desemprego recente não é conjuntural, ou seja, provocada por crises localizadas e temporárias. Está associada a mudanças estruturais na economia, daí o nome de desemprego estrutural. O desemprego manifesta-se hoje na maioria das economias, incluindo a dos países ricos. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima em 1 bilhão, um terço da força de trabalho mundial, o número de desempregados em todo o mundo em 1998. Desse total, 150 milhões encontram-se abertamente desempregados e entre 750 e 900 milhões estão subempregados. Ok? Pode-se compreender o desemprego estrutural em termos da internacionalização da economia associada, letra A, a uma economia desaquecida que provoca ondas gigantescas de desemprego, gerando revoltas e crises institucionais. Letra B, ao setor de serviços que se expande, provocando ondas de desemprego no setor industrial, atraindo essa mão de obra para esse novo setor. Letra C, ao setor industrial que passa a produzir menos, buscando enxugar custos, provocando com isso demissões em larga escala. Letra D, as novas formas de gerenciamento de produção e novas tecnologias que são inseridas no processo produtivo, eliminando empregos que não voltam. Letra E, ao emprego informal que cresce, já que uma parcela da população não tem condições de regularizar o seu comércio. Vamos ao tempo para você responder. Se você disse que a resposta correta é a letra D, tá certo! Há novas formas de gerenciamento de produção e novas tecnologias que são inseridas no processo produtivo, eliminando empregos que não voltam. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar esta aula ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar esse endereço eletrônico que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!